eu tenho tentações. Eu fico um pouco constrangida. Pois é, mas vamos lá. De começar, e eu acho que tem muito a ver, quando a gente tem alguma dúvida, né? Pessoas que estão vindo a primeira vez num centro, estão querendo conhecer a doutrina, enfim, e tem alguma dúvida de como isso funciona, como essa conexão com a espiritualidade, com o alto funciona, eu acho que os exemplos são dados através da vivência. E eu sou um exemplo dessa vivência exatamente hoje. O seu Geraldo começou falando de um trânsito que está tudo parado, e eu tive uma dificuldade de chegar. E eu pensei, meu Deus, né? E eu vim fazendo muita prece, e o Márcio acelerando, e eu querendo chegar encarnada aqui, para poder dar a palestra, né? E aí quando desceu, e eu entrei, eu abri a porta, eu entrei, e eu vi um amigo querido, que me deu um abraço muito gostoso, o seu Celso. Eu me enchi de um sentimento que eu não consigo explicar. É uma leveza, uma paz, que parece que você realmente foi acolhido. Então, a prova de quando a gente tem alguma dúvida acontece nesses momentos de tensão. E o tema de hoje é resiliência. Eu fiz uma tradução, a lá Adriane, da palavra resiliência, porque é uma palavra difícil. Se eu falar para minha filha, Mariana, tenha resiliência, vai ficar do mesmo tamanho para ela. Então eu aprendi a fazer essas adaptações para ir educando o Gabriel, para ir educando a Mariana e conversando com as pessoas, com crianças. Então, para mim, resiliência, e vocês podem discordar disso, claro, mas para mim, resiliência é adaptação. É a forma como você se adapta. Então, como eu explico resiliência para minha filha e para quem, crianças, enfim, é como você se adapta. E aí eu coloquei uma figurinha aqui, né? Alimente sua fé e todos os seus medos morrerão de fome. A fé, ela é uma companheira que faz parte da resiliência. Porque ser resiliente é bonito falar, ser adaptável, né? É muito bom. Mas a gente tem que ter um auxílio, como o alimento do corpo. Ninguém fica sem se alimentar e fica bem. Ninguém fica. Até tem, né? Porque agora tem o jejum que fica 24 horas, mas a água não. A água você desidrata. Então, olha como o corpo precisa das coisas. Assim é o espírito. E adaptar-se exige de nós a fé para caminhar. Meu Deus, eu ganhei um negocinho simpático aqui, deixa eu ver. Olha, foi. Vamos lá. Resiliência. A resiliência é a capacidade de se recuperar de situações de crise e aprender com ela. É ter a mente flexível e o pensamento otimista, com metas claras e a certeza de que tudo passa. Pensamento otimista, metas claras, a gente tem que ter, a gente não pode viver também no mundo poliana. Nós sabemos tudo o que se passa. Vocês acham, eu acho interessante, né? Quando eu fui chamada para fazer essa palestra, nós estávamos no boom da quarentena. E aí me recorreu fazer algo voltado a isso. E eu não sei para vocês, mas ao meu ponto de vista, para mim, foi um momento de resiliência e adaptação. Esse momento de coronavírus, de quarentena. Eu não sei, eu não vivi isso antes. Todos os jovens, creio que ninguém tenha vivido isso antes. Nem seu Geraldo. Já até olhei para ele. Ele já fez um sinal de não. Não, ele já fez o sinal de não. Ninguém fez. Ninguém. Então, assim, para mim, realmente para mim foi algo novo. Me adaptar a estar em casa, a de repente não poder ir trabalhar, a ter um
uma vida tecnológica. E eu posso dizer de carteirinha que para mim foi uma adaptação, porque a minha parte tecnológica ficou. Alguém roubou. Eu não peguei. Então eu tive que me adaptar a isso. Mas eu não acho que foi só eu, porque essa adaptação, ela não se faz só, ela engloba uma série de fatores, emocional, financeiro, conjugal, relacionamento interpessoal, né? Tudo muda na vida da gente. E aí entra a necessidade da adaptação. Mas, sem a fé, eu acho que essa adaptação ela tem um tempo limitado. Muitas pessoas podem sim se adaptar e tudo bem, e não ter conexão, não ter a fé. Mas ela tem um tempo curto, porque você cansa. E a fé vem no momento te sustentar quando você fala, chega, eu não aguento mais. Mas aí você aguenta, porque nós somos adaptáveis. E aí eu vou aqui. Pronto, esqueci o brinquedinho ali. Eu coloquei essa imagem porque eu achei que tem muito a ver, apesar dela estar embaçadinha assim. Deus te colocou no melhor lugar para o teu progresso moral e o trabalho em que te encontras, a cidade onde resides, são oportunidades de treinamento para a tua evolução. Ou seja, por mais difícil que seja, a espiritualidade já sabe que nós somos adaptáveis. Basta que a gente saiba isso também e se torne adaptável. Eu sempre dou um exemplo do bambu, sempre. Eu acho que em outra palestra que eu já falei do bambu, ou para alguém eu já falei do bambu. O bambu, num momento de tempestade, eles ficam tudo grudadinhos ali, né? Porque geralmente eles vivem numa comunidade, né? Eles não vivem sozinhos. E no momento de grandes tempestades, alguém já viu bambu, teve bambu plantado em casa? Ele vai até o chão e volta. E ele não quebra. Olha como ele se adapta às dificuldades. Aí você pega um tronco forte, né? Uma árvore frondosa, enfim. Ela voa, ela quebra, ela se despedaça de repente, um graveto. Por quê? Porque não tem essa flexibilidade. Então a gente precisa aprender com isso. Eu acho que são exemplos que servem para a gente entender que ora nós vamos estar passando por situações muito boas e muito bacanas e de muita leveza e ora não. E ora nós vamos estar ali num calvário que parece que não tem fim. O que é resiliência? Eu coloquei no primeiro slide, eu estou voltando aqui porque aí é um termo mais apropriado. A resiliência é caracterizada por um conjunto de atitudes adotadas pelo ser humano para resistir aos embates da vida. O termo vem de uma propriedade da física sobre a capacidade que os corpos têm de voltar à sua forma original depois de submetidos a esforços intensos. É a capacidade do indivíduo de dar a volta por cima das situações de risco e voltar transformado, crescendo, processo contínuo com a experiência. Por que transformado? Porque tudo que a gente passa tem que ficar como um aprendizado. O nosso cérebro grava tudo no inconsciente. Nós temos o consciente e o inconsciente. No inconsciente fica tudo. Por isso que se fala tanto que temos que tomar cuidado com... não é o tema de hoje, o perdão, eu só vou fazer esse parênteses. Perdoar não é esquecer, e não é mesmo, porque a gente está no inconsciente. A menos que a gente tenha Alzheimer, e aí não vai lembrar, né, vai estar ali. E tudo que a gente grava, ele tem uma função. Nada é gravado à toa. Eu gravei a palestra aqui no pendrive. Vocês gravam as coisas. Vocês gravam porque, vou gravar, hoje não tem nada para fazer em casa. Vou gravar a coisa no pendrive. A gente não faz isso, né? A gente grava, não faz, né? Tô à toa, vou gravar. Não, a gente grava porque tem uma função. Vou usar depois.
vou usar numa palestra, vou mandar o arquivo para um contador, fazer alguma... Enfim, por que, se a gente faz isso com os objetos, por que será que o inconsciente guarda as coisas? Para aprender, para utilizar depois. E é utilizar fazendo o mesmo? Caindo nas mesmas esparrelas? Não. Ele guarda porque fica a lembrança do que foi bom e o aprendizado do desafio que passamos. E aí lembrar e falar, nossa, eu lembro que eu fiz isso, não deu certo. Então eu vou fazer diferente. Então é importante a gente ter esse processo de transformação. Tudo na vida da gente tem que servir para nos transformar para melhor. E não é melhor, anjos, é melhor a cada dia. Um dia de cada vez. Isso também é resiliência. Porque eu querer ser hoje uma encarnação inteira de bondade, eu estou judiando demais de mim, do meu espírito, do meu processo evolutivo. Então eu tenho que me adaptar à situação e caminhar com ela. Ninguém usa, eu uso 39 depois que eu vim para cá. Era 38, não sei o que aconteceu. Enfim, eu não posso ir na loja e comprar o 36. Eu até posso, eu posso. Como eu vou chegar caminhando em algum lugar, eu não sei. Então eu tenho que me adaptar. E eu estou fazendo essa brincadeira, mas é verdade. Eu não estou mais no 38. Eu não posso insistir. Eu estou crescendo. Eu estou crescendo. Eu não posso insistir nisso. Eu tenho que me adaptar em algumas situações. Resiliência é um processo. Todo ser humano traz dentro de si essa capacidade inata. Alguns a estimulam por si mesmos, sobrepujando guerras, maus tratos, conflitos diversos. Será que a gente pode lembrar aqui do Chico Xavier, de algumas pessoinhas aí, Gandhi, que passaram por várias coisas, né? Outros precisam de ajuda externa, seja de comunidades religiosas ou não. Eu coloquei em vermelhinho porque vamos lembrar da fé, da família, de terapeutas para ajudá-los a criar fatores de proteção que suavizam os fatores de risco. Ou seja, são as forças internas e externas que contribuem para o fortalecimento. E é essa força que chama-se... Você une um mundo... A gente vai fazer um bolo. Eu quero fazer um bolo, mas eu só tenho ovo em casa. Que bolo vai sair? Eu tenho que... O chocolate já saiu uma gemada, já estava bom. Um omelete de chocolate. Aí eu penso, a gente não tem que buscar ingredientes para fazer bolo? A gente tem que buscar ingredientes para a caminhada. A gente tem que buscar ajuda. A gente tem que buscar a conexão com a espiritualidade. E pode ter certeza do que eu estou falando. Ela está conectada com a gente. É a gente que faz o turn off. Porque o turn on está lá com eles. Vocês gostaram do meu inglês? Eu treinei para falar isso. Assim, disse que um indivíduo é resiliente quando consegue superar e não necessariamente eliminar as adversidades, encontrando forças para aprender com elas. Nem sempre a gente vai eliminar. Eu vou dar o exemplo de doenças crônicas. Doenças crônicas são crônicas. Elas vão te acompanhar. E tem doenças crônicas tranquilas, né, de acompanhamento, um diabetes, estou falando com muito controle, uma pressão alta, um hipertenso, mas tem doenças crônicas que não são assim, são doloridas, são autoimunes, vão destruindo a cada dia. Então você não vai eliminar, mas você pode se adaptar e escolher a melhor forma de passar por isso. Mas sozinho a gente consegue? Eu não consigo. E eu acredito que ninguém consiga. Pois não chega mais.
Resiliência na visão espírita. Na visão espírita, o conceito de resiliência se alarga porque, ao depararmos com as diferenças de personalidade para justificar a maneira mais fácil ou difícil de lidar com as adversidades, vamos ao encontro do conceito do espírito eterno, milenar, que atravessa as eras em aprendizado contínuo. Ou seja, existem pessoas muito resilientes. Chico Xavier. Mas a gente tem que entender que são muitos processos de encarnações. Então nós vamos também que porque eu não sou assim. Graças a Deus, porque nós somos indivíduos únicos. Deus fez cada um da sua formulazinha lá. Vai ter um slide depois que eu vou falar um pouquinho disso. Então, admirar e aprender é saudável. Se comparar é tóxico. Porque quando a gente se compara com aquilo que a gente gostaria de ser e não é, a gente fica num... Eu vou usar uma expressão que eu estou esquecendo a palavra mais bonitinha, fica num ranço da gente não conseguir fazer. só faz. A gente fica numa angústia, essa era a palavra, não ranço. Uma angústia. Então não pode se comparar. Pode admirar, aprender, compartilhar. Porque apesar de você admirar aquela pessoa, ela também pode admirar tanta coisa em você. Então troquem experiências, mas não fiquem naquela angústia de querer ser aquilo que você está em processo de aprendizado. Aí a perguntinha. Eu falei tudo antes da pergunta. Podemos nos comparar? Eu acho que a gente pode ir embora pensando nisso, né? Todas as vezes que a gente pensar num processo de adaptação de que cada um aqui esteja vivendo, porque cada um tem a sua particularidade aqui, cada um tem o seu probleminha. Ninguém aqui é 100% feliz e ninguém aqui está 100% destruído emocionalmente falando, ou financeiramente, ou enfim, com algum problema muito... Todos nós estamos ali na luta diária. Então o que a gente pode fazer é se unir, é buscar o auxílio, é buscar a amizade, é buscar as pessoas que podem estar com a gente nesse momento. Então não podemos nos comparar. Conhecedores de que nosso planeta, continuando resiliência na visão espírita, conhecedores de que nosso planeta abriga seres em diversas escalas de evolução e que os mais adiantados servem-nos de exemplo para o nosso próprio crescimento, fica mais fácil entender porque alguns são mais fortes e descobrem em si mesmos força para lutar. Jesus já não dizia que só teríamos o fardo que aguentamos suportar? Então a gente vai ter, cada um tem o seu fardo. Tem pessoas que têm fardos mais pesados. Tem. Não cabe a gente julgar, cabe a gente auxiliar, porque a quem muito é dado, muito é pedido. A espiritualidade, ela é sempre nossa parceira. Mas a gente tem que fazer essa parceria com ela. E a parceria com ela não é só estar em templos religiosos. E aí eu estou colocando todos. A parceria com a espiritualidade é a nossa ação. Em qualquer lugar que a gente esteja. Mas para isso a gente tem que estar o quê? Resiliente e adaptável. Porque existem renúncias, existe a parceria, existe o não julgar. Joana de Ângeles, no profundo livro O Despertar do Espírito, na página 173, nos esclarece que essa força para o crescimento áurea ele, o espírito, na realidade de si mesmo,
incita nos painéis profundos da sua essencialidade. Traduzindo, porque eu li isso bastante. Traz consigo experiências anteriores, como a gente já falou. Olha que belezinha. E aí eu volto a falar, lembra do inconsciente? Tá lá. Na bendita e sábia frase de Chico Xavier, podemos analisar o grande ensinamento de resiliência quando ele fala: ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas é possível começar de novo e fazer um novo fim. É uma frase, acho que uma das... ele é muito conhecido, mas essa é uma frase coringa. E por que ela é coringa? Porque ela é adaptável. Em qualquer situação que você estiver passando, você vai ouvir alguém falando: minha filha, siga em frente. Você não pode voltar, mas você pode continuar. Ou os mais antigos: não chore o leite derramado. Siga em frente. Então, olha como a adaptação e a resiliência, ela se encontra até em frases que nos faz refletir. Passou, vou aprender. Como eu disse uns dias atrás, eu tenho uma amiga que tem uma frase muito peculiar e eu gostei, eu vou falar para vocês. Falhei, tá falhado e não se falha mais nisso. Então, vida que segue, aprende para não fazer de novo. Compreensão e paciência são companheiras inseparáveis da resiliência. Por quê? Se eu não tiver paciência, essa frase não me ajuda. Porque aí eu tô sempre correndo atrás do rabo. Tô sempre ali naquela angústia. A impaciência é isso, é uma angústia sem fim. É uma falta de paz que nem você sabe que você tem essa falta de paz. Isso é impaciência. É você não parar, é você não respirar e pensar. Esse comportamento exemplifica como o sofrimento pode ser modificado mediante a coragem de os defrontar e trabalhá-los corajosamente com os instrumentos de realidade. Ser resiliente também implica em aceitar as coisas como são, se não podem ser modificadas. Não dá para voltar. A lucidez da consciência que equipa o indivíduo na superação da amargura, do desespero, da infelicidade, a lucidez da consciência equipa o indivíduo na superação da amargura, do desespero, da infelicidade, esclarece Joana. Lucidez. Quando a gente começa a compreender que é um dia de cada vez. Segundo a sábia mensageira do Cristo, em virtude da compreensão que o ser demonstra em torno dos objetivos espirituais de sua existência, é mais fácil entender e aceitar o sofrimento, processo evolutivo. Quanto mais eu brigo com aquilo, mais dolorido é. E aí eu não estou falando aqui da gente aceitar passivamente. Ah, não, mas eu tenho que passar por isso. Não, se eu tenho formas de mudar, se eu tenho meios para fazê-lo, eu tenho que fazer. Eu tenho que ser passiva, eu tenho que ser ativa nestes momentos. Mas o que eu não posso mudar, eu tenho que ter a compreensão e a adaptação. Então, resiliência também é a gente ter essa sabedoria, o que eu posso e o que eu não posso fazer. Até o momento que eu posso ir, momento de esperar. E aí, eu não li o último. Essa aceitação e superação dos desafios que a vida terrena nos oferece é a demonstração ou demonstram atitudes resilientes. E aí eu coloquei aqui como um alerta importante, né? Não devemos confundir a resiliência com a ausência do sentimento de dor. Porém, essa dor não pode se transformar em revolta e desespero que nos paralisa a caminhada. Eu acho que são coisas bem diferentes, né? Dor, nós vamos sentir. Nós não somos máquinas. Né? Tem processos na vida da gente que geram muita dor, muita angústia. Desespero não pode ter. Porque o desespero, ele paralisa. Geralmente, o desespero vem agregado da revolta.
Ele é companheiro ali. Quando a gente se desespera, a gente quer achar um culpado. É fato isso. Quando a gente... Vocês já viram isso? Não? Ai, eu já vi, gente. Não devia ter dado esse exemplo. Isso é desespero, para não levar bronca ou apanhar, né? Levar uma chinelada. Isso é desespero. Ah, foi ele. É imediato. Quando a gente se desespera, tem que ter um culpado para aquilo. No caso da dor, a gente se desespera, a gente culpa quem? Quem que vocês acham? Pode falar. A gente culpa Deus. Aí a gente fala, aí tem uma frase muito típica. Por que, Deus, você fez isso? Por que aconteceu isso comigo? Agora eu vou fazer uma outra pergunta. Quando a gente está numa praia gostosa, pedindo camarão a rodo, com água de coco, a gente fala, por que, Deus, você fez isso comigo? São as duas palavras que se acompanham, né? A aceitação e o agradecimento. Então, Gratidão. nessa hora da dor, a gente lembra dele. Exato. Tem que agradecer o coco, a praia. É, não, porque eu não sei, né? Nossa, você tá lá gostoso, né? Aí você fala, Deus, por que fez isso comigo? Não faz. Porque não tem desespero, tá leve, aí tá tudo bem. Mas quando dá um trânsito na 192, você pergunta, por que me chamou para palestra, então? Entende como a gente tem esse hábito da culpa do outro? Isso numa dor extrema. Eu gosto de dizer o seguinte, nada é em vão. Nós estamos em processo de aprendizado. Então, nós que já estamos num processo de aprendizado, já demos lá o primeiro passinho, talvez temos que tomar cuidado com isso, né? De no momento da dor, a gente trocar o porquê e pedir o auxílio. Me auxilie, porque sozinho eu não vou conseguir. Então, não é exonerar a dor. Vocês já ouviram assim, nossa, mas você é espírita, por que você está chorando? Ele partiu, ele está bem. Mas ele foi embora, gente, eu não queria que fosse. E aí eu estou falando de um ente querido, um filho, que eu imagino que deva ser uma dor, enfim. Então a pessoa está sentindo a dor. Ela vai se adaptar à situação. Ela vai precisar de Deus. Mas não é porque ela é espírita que ela não sente. Não é porque ela está se adaptando que ela não sente. Ela vai sentir. E a gente tem que ter esse cuidado de não sufocar a nossa dor achando que nós somos de ferro. É só não ter o desespero, não culpar a Deus, porque nada acontece por acaso, e buscar essa consciência. E como seguir nessa caminhada e saber se estamos no caminho certo? Puxa vida, tá quase acabando. E tá acabando cedo hoje. A caminhada. Eu vou falar mais devagar. Então vamos voltar aqui lá. Como seguir? Não, é que eu esqueci a pergunta. E como seguir nessa caminhada e saber se estamos no caminho certo? A caminhada aí, ó. Jesus nos deixou, eu deixei até em vermelho, gente, para eu ficar bem fixando isso daqui. Jesus nos deixou através dos seus ensinamentos, o Evangelho segundo o Espiritismo, de como fazer para passar por nossas provas e expiações, e nesse caso com resiliência. Nos ensinou que quando estamos a serviço do Cristo, em trabalho de caridade e amor ao próximo, nos fortalecemos e vamos adquirindo ao longo desse processo conforto e leveza para suportarmos os desafios. Olha que lindo! A gente não está sozinho, tem guia prático para adaptação.
gente tem auxílio o tempo inteiro. Mas aí eu faço mais uma pergunta. Se tem na passagem que muito é dado, muito é pedido, e a gente já recebeu tanto, e aí eu posso dizer que a gente recebeu mesmo, porque o fato de estarmos andando, falando, comendo, respirando, tendo os membros, filhos saudáveis, isso eu acho que nós já somos aí, já estamos uns passinhos à frente aí. Saúde. Ainda vem com o plus do evangelho? Mas aí eu acho o seguinte: e o que a gente faz para retribuir isso? Como a gente faz para retribuir isso? Eu acho que é a Madre Teresa de Calcutá, que tem uma frase dela que fala, ou é Chico Xavier, fiquei na dúvida, se o Geraldo pode esclarecer, que fala que quando a gente está curando a dor de um, a gente esquece da nossa. Eita, não é nenhum dos dois que eu falei, gente. Eu devia ter ficado quieta. Não, você estava dando a oportunidade para ver se ele sabia. Tava testando a galera aí. Ah, obrigada, gente, ó. Grava o nome desses dois aqui, por favor. Nas próximas eu quero aqui no... E aí é interessante isso, porque a gente pensa que não é verdade isso. Sabe uma coisa interessante? Quando a gente vê esses nomes, a gente se acha tão distante, né? Poxa, a gente está distante de um Chico Xavier, de uma Madre Teresa, Joana de... Nossa, não dá para comparar. Mas aí vem aquilo. Qual será que é a nossa missão? Tem gente que veio com a missão de ser um bom pai. Tem gente que veio com a missão de ser um bom marido. Preciso rever a sua, Márcio. Você está nesse caminho. Não é assim? Então a gente não precisa achar que só depois de 300 encarnações para frente nós vamos estar nesse patamar. A gente pode começar hoje. E eu vou dar um exemplo simples. A Claudinha começou falando de um abraço que eu dei. Eu sempre acho que o abraço ele é recíproco. Então não é que o meu abraço é aconchegante, é porque encontrei aconchego no abraço dela. Isso é uma forma de caridade, porque às vezes o que a gente quer é um abraço. E eu vou dar o exemplo de hoje. Eu realmente cheguei, tensa. Eu cheguei atrasada, eu queria estar aqui mais cedo. E o seu Celso me deu um abraço, que eu estava precisando. E às vezes eu falei isso para uma amiga essa semana, cujo nome eu vou falar aqui, chama-se Delaine. Às vezes a pessoa faz a caridade e ela nem se dá conta. Porque é tão simples. Fala, nossa, mas só porque eu estou ali ajudando? Só porque eu estou ali participando? Ela está sendo um ponto-chave na quinta-feira aqui, para mim, para o Etienne, né, que é o nosso professor. E a presença dela auxilia muito, muito. Deixa ele mais radiante. E eu falei isso para ela, eu falei, acho que você nem percebe. Então, por que eu dei esse exemplo? Não é babação de ovo, é para vocês verem que todos vocês devem fazer um negócio desse. Dar um abraço, que às vezes a pessoa fala, ai, que delícia. Falar um oi, você tá bem, que saudade. Isso é caridade. Então, não precisa pensar em macro. Claro que o macro é importante, porque a gente tem muita gente necessitada nesse mundo. E se der para fazer um macro, vamos fazer. Mas quando não dá para fazer um macro, faz dentro de casa. Faz um carinho em quem está dentro de casa, os filhos, o marido fazendo a esposa, e a esposa fazendo o marido, companheirismo, amigos. Oração é uma caridade. Orar é uma caridade pelo nosso próximo. E não é só orar pelo próximo que a gente gosta, não. Porque eu não sei se vocês sabem, aquele que a gente não gosta, que é um...
se desse para eliminar com Baygon, a gente eliminava. Aquele que a gente não gosta, Deus gosta. Ele gosta. Então, oração. Caridade. Eu trouxe, e aí eu até coloquei um aqui, que espero que ninguém conheça, porque eu não conheço a mulher aqui, que tá... Para vocês verem que não é só nomes de história. Eu poderia encher vários outros slides, mas trouxe 2 conhecidos pela sua adaptação. Nelson Mandela é um exemplo de adaptação. Eu não tenho nem como qualificar o nível de adaptação dessa pessoa. Mas aí eu trouxe essa moça, que está aqui embaixo, loirinha, ajudando essa criança. Ela está fazendo o que qualquer um de nós pode fazer, porque ela é comum como a gente. E com certeza ela entrou em níveis de adaptação para fazer a caridade. Que a caridade ela tem que ser genuína. Eu ir lá só para tirar foto com um menininho me empurrando não deu em nada. Mas para ela chegar nesse patamar, ela se adaptou muito na vida dela. Com certeza. Estou só olhando os slides. Está quase indo. E aí, eu trouxe uma coisa que eu acho... para mim é verdade, é um mantra. Eu tenho anotado, eu tenho numa parede, eu desenhei isso, porque quando as coisas ficam um pouco apertadas para o meu lado, eu leio essa frase, isso passa. Eu tirei o também, que não ia caber no quadrinho, então eu deixei o isso passa. Porque para mim, me traz como se eu tivesse uma fortaleza de saber que vai passar. Havia um homem que costumava ter em cima da sua cama uma placa escrita, isso passa. Então perguntaram a ele o porquê disso. Ele disse que era para se lembrar que, quando estivesse passando por momentos ruins, poder se lembrar de que eles iriam embora e que ele teria que passar por aquilo por algum motivo. Isso a gente pode comparar com adaptação, resiliência, fé. Mas essa placa também era para lembrá-lo que quando estivesse muito feliz lá na praia, que não deixasse tudo para trás, porque esses momentos também iriam passar e os momentos difíceis voltariam. É exatamente disso que a vida é feita, de momentos. Momentos aos quais temos que passar, sendo bons ou não, para o nosso próprio aprendizado. Por um motivo ou outro, nunca esqueça do mais importante. Nada é por acaso. Absolutamente nada. Não podemos nos revoltar, nos desesperar. Por isso temos que nos preocupar em fazer a nossa parte da melhor forma possível. Não se comparar. Faz o que está no seu alcance. De grão em grão a galinha realmente enche o papo. Faz aquilo que você pode, genuinamente. E lembre-se que momentos passam. A alegria é muito bom, mas vai passar. A tristeza dói, vai passar. Isso é adaptação, é resignação, é resiliência. Como eu estou indo já para o último slide, eu vou voltar para o primeiro. Eu tinha colocado, eu vou ser sincera com vocês, eu tinha colocado um slide aqui e eu não estou encontrando. Mas eu tenho ele na minha mente. Então eu vou falar. Tem uma historinha, né, que fala que nós somos tijolos na obra de Deus. Eu coloquei no meu Instagram, eu acho que todo mundo já leu isso. E eu acho que vem a calhar com tudo passa, somos adaptáveis e precisamos disso para a nossa caminhada. E nessa historinha fala, né, que
Jesus, quando Deus estava fazendo a gente, ele pensou em tijolo na obra que ele estava querendo aqui para o planeta. Só que como um tijolo, uns vão ficar na base, outros vão ficar lá no meio e outros vão ficar lá em cima. Uns vão sustentar a pilastra, outros vão ficar no banheiro e por aí vai. Mas sem esses tijolos do meio, da base, do meio, do alto, da pilastra, a casa é feita. Tudo tem uma lógica, tudo para quem constrói, né? Tudo tem um início, um meio, um fim, e tudo é importante. Se tudo é importante, e se somos tijolos na obra de Deus, estamos no nosso lugar. Estamos fazendo o que tem que ser feito. Uns mais sábios, outros aprendendo. Eu sempre falo, né? Quando de vez em quando me chamam para fazer a palestra, eu não vou mentir. Eu falo, ai meu Deus! Aí eu penso logo em quem? Haroldo. Né? Eu falo, como que eu vou fazer? Eu fico pensando no Haroldo, mas o Haroldo é o Haroldo. E a gente é a gente. E o nosso conhecimento vai sendo adaptável com o tempo e cada tijolinho na sua obra. Eu tô lá no negocinho ali do chão, o Haroldo já não é nem mais o tijolo, já subiu, já foi promovido, já deve estar na telha. Mas a gente não pode se comparar. E se somos tijolos na obra de Deus e temos que ser adaptáveis, essa é a nossa missão. Tudo passa. Tudo passa. Foi rápido mesmo, mas eu vou ter um truque aqui. Tudo passa. Vamos ter isso em mente. E de verdade, eu gosto muito de compartilhar coisas que me fazem muito bem. E eu sempre tenho isso na minha mente. Quando eu estou passando por momentos de muita dificuldade, eu me entrego de coração mesmo para que eu seja guiada. E eu sempre leio essa frase, tudo passa, como um aprendizado. É isso. A palestra foi pouquinha, mas eu espero que eu tenha contribuído para a gente fazer essa troca de conhecimento, de experiências. De repente, uma coisa que eu falei, um olhar de vocês me intuiu para falar outras coisas, possam servir para o caminhar da gente no nosso dia a dia. E é isso, gente. Muito obrigada. Comentário do Facebook. Adorei a palestra. Parabéns. Ah, é minha mãe. Obrigada, gente.